Estamos vivendo um boom de histórias sobre viagem no tempo. Loki, Tokyo Revengers, Dark e agora Vivi, Flurit Ale Song. Sem dúvida, um anime incrível e quase perfeito. Viagem no tempo, inteligência artificial, lutas e músicas. Sem dúvidas, uma história muito boa. Mas sobre o que é Vivi? Quais são seus temas? E por qual motivo ele é quase perfeito? Segue aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos hoje de Vivi, Flurit Ale Song. Na trama, no ano de 2056, os avanços na tecnologia resultaram na criação de inteligência artificial autônoma e corpos androides que podem imitar a aparência humana. No entanto, para superar as restrições de programação, todos os AI são programados para cumprir uma missão específica. Uma cantora AI chamada Vivi tem a missão de deixar as pessoas felizes com suas canções e trabalhar para um dia subir no palco principal no parque de diversões onde ela trabalha. No entanto, ela encontra outra inteligência artificial chamada Matsumoto, que afirma ter sido enviado de 100 anos no futuro para evitar uma guerra destrutiva entre humanos e AIs, iniciando a jornada de 100 anos de Vivi para salvar o mundo. Uma premissa bem interessante. Parece que o Nagasuki Tapei, autor de RE0 que escreveu a história de Vivi, deve gostar bastante de viagem no tempo. A RE0. Me lembro dele como se fosse ontem. Eu não te amo. Então, quem é essa sortuda roubando meu precioso Subaru de mim? Bem... Ela deve ser uma moça bonita com uma reputação e tanto. Deve ser de uma linhagem rara, né? Talvez metade elfa, cabelo prateado, ou talvez nem seja ela. Talvez seja uma das candidatas para a eleição. É o Félix. Qual foi, Ram? Não podemos apenas conversar? Pelo amor de... Sabe, Subaru querido, eu estaria mais ou menos bem se fosse qualquer outra mulher. Emília, Crush, Priscila, mas o Félix... Eu não imaginava que você tinha esses tipos de desejos. Mas você disse que eu poderia amar quem eu quisesse! Eu estava com a impressão de que era outra mulher, não alguém vestido como uma. Eu tento olhar para o que está além do meio das pernas. É o interior que conta, não estou certo? Eu não tenho pau, Subaru! Eu não deixarei meu amor ser derrotado só porque você quer viver suas fantasias doentias! Mas meninos gatos, Ram! Meninos gatos! Espera, era assim mesmo a história? Ah, não importa. Deve ser algo nessa linha aí. Enfim, Vivi tem sem sombra de dúvida uma das melhores animações dos últimos anos. É difícil achar um frame feio desse anime. Uma direção muito competente, mas vamos por partes. Capítulo 1. Diva e Matsumoto. Um dos pontos altos da história é sem sombra de dúvidas a relação de Vivi e Matsumoto, fazendo um contraste bem único da dupla. No caso, a diva, Vivi, apesar de ser bem menos expressiva, é bem mais empática que Matsumoto, que mesmo tendo trejeitos mais humanos, possui uma linha de raciocínio mais fria como a de uma máquina mesmo. Apesar dessas interações, através dos anos, vemos a relação deles se solidificar. Sabe, eu vi muita gente comparando esse anime com O Exterminador do Futuro ou Detroit Become Human, mas eu liguei esse anime ao homem bicentenário de todas as coisas. Sabe, na medida que o tempo passa, a diva tenta descobrir qual o significado da sua missão, o que significa cantar com todo o seu coração. Conforme ela passa as décadas impedindo que um futuro desastroso aconteça, ela vai conhecendo pessoas, ganhando amigos, perdendo e sofrendo por sua missão. Isso vai criando cicatrizes, assim como a jornada vivida pelo personagem de Rob Williams, ficando cada vez mais humana à medida que o tempo passa, chegando cada vez mais perto de seu objetivo e de descobrir o seu real propósito, o que o anime faz de maneira competente. Outro detalhe desse anime que é muito bom é a direção. A direção ela consegue
cumprir bem o seu papel. Porém, aqui temos um problema. Perceberam que eu falei tudo isso sem citar a questão musical? Vejamos o porquê disso agora. Capítulo 2. O problema de Vivi. Um robô consegue compor uma sinfonia? Você consegue? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... A temática de música em anime nunca me chamou muita atenção, pelo menos não até eu assistir Carole and Tuesday, que já fizemos um vídeo envolvendo esse anime, o link tá aí no card. Porém, o que eu percebi em Vivi é que as músicas são meio iguais, sabe? Você agora deve estar dizendo, Nash, mas a temática é de idols, é natural que as músicas sejam iguais. Porém, acompanhe meu raciocínio aqui. Estamos falando de um anime que se passa num período de 100 anos. Já se perguntou o quanto a nossa música do mundo real se modificou em 100 anos? Sim, bastante. Porém, ao dar às irmãs da Vivi quase o mesmo estilo musical, quase a mesma forma de cantar, parece que o mundo não se modificou de verdade. É como se as pessoas ouvissem o mesmo estilo de música em 100 anos. Eu sei que você pode dizer que a música pode ter mudado, mas o anime não mostrou isso pra gente. Mas ele deveria mostrar que a mudança no ritmo musical ou no gosto deveria impactar diretamente nas IAs que estão cantando, no caso as irmãs da diva, né? Que no caso na medida que o anime vai passando, a Vivi vai tendo interações com outras inteligências artificiais, né? No caso, outras versões mais novas dela que também têm essa habilidade para cantar. E o que eu quero dizer é que todas elas têm um estilo bem similar de música, o que entra em conflito com o que eu tinha falado antes. Toda a questão de num período de, vamos botar aí, quase 100 anos, a maneira como elas cantarem ser basicamente a mesma, sabe? É como se as pessoas ouvissem o mesmo estilo em 100 anos. Seria bem interessante ver as AIs tocando blues, rock ou até mesmo outros estilos musicais. Eu sei que o intuito da série é mostrar o elo das pessoas através da música, mas como eu vou achar esse elo crível com as AIs tocando a mesma música, cantando o mesmo tipo de música? Isso afeta, inclusive, a minha noção, particularmente a minha noção, de tempo passado no anime. Porque, fora um detalhe ou outro, é difícil diferenciar uma época da outra. Porque não é como se as coisas mudassem muito de um período para o outro. Pega, por exemplo, o nosso mundo real aqui. Você vê que o mundo de 10, 15 anos atrás é completamente diferente do nosso mundo agora. Então, quando o anime não consegue transmitir essa questão de passagem de tempo pra gente, tem horas que é meio complicado comprar a história. Claro que a direção ela consegue cobrir isso muito bem, como eu falei antes, a direção desse anime é muito boa. Principalmente o uso que eles fazem de chuva é um uso que eu achei particularmente bem maneiro. O uso que eles fizeram da chuva nas cenas. E eu digo isso achando bem tocante em alguns momentos, de verdade mesmo. Se eu tivesse que chutar no meu entendimento e tudo mais, Vivi tem o problema oposto ao de Carole and Tuesday. Carole tem um uso magnífico da música, mas um roteiro meio capenga às vezes, principalmente na segunda parte, né? A partir do episódio 13 ali pra frente. Já Vivi tem um roteiro mais competente, mas um uso do elemento musical na história inferior. E olha que eu não quero me gabar, mas eu tenho um gosto refinado pra música e aqui está o motivo. E é com essa música maravilhosa que eu digo, assistam Vivi. Mesmo com esse problema de música que eu havia falado antes, o anime é muito bom. Uma história bem consistente e com uma animação de tirar o fôlego. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que esse anime foi animado pelo estúdio Wit, o estúdio das 3 primeiras temporadas de Attack on Titan. E a qualidade deles está absurda. Attack on Titan,
você podia pegar um ou outro framezinho e dizer, não, esse frame foi mais ou menos animado e tal. E a gente até entende isso, porque num anime que tem várias temporadas é natural que isso aconteça. E em doses pequenas e controladas, até que faz sentido, certo? Mas esse anime não. Acho que eles aproveitaram o fato de ser um anime curto, de 12 episódios, e eles mandaram muito bem na animação. É um bagulho de tirar o fôlego. E, cara, assistam. São só 12 episódios e você não vai perder o seu tempo. O anime é muito, muito bom. Mereceu cada um dos 8.56, 57 que ele tem no My Anime List. Poucas vezes eu vi uma nota ser tão merecida naquele site. E digo isso sendo um grande crítico aqui do My Anime List aqui, mas isso aqui vai ficar para um outro dia, para um outro momento. Agradeço você que está vendo esse vídeo de manhã, à tarde e à noite. Temos os nossos parceiros, está aí no link da descrição. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia, podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia no seu agregador de áudio, só você procurar Entre Mídias Podcast, e todas as sextas-feiras nós tocamos em radiojhero.com. Passa lá que tem matérias de todo o tipo. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!